Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, na semana passada, logo depois do jogo contra o Corinthians, eu cheguei aqui e brinquei, né, que eu tava fazendo um exposed com o técnico da Hellman, porque no final das contas eu achava que o Atlético ele tinha volume ofensivo, ele tava no campo do adversário, mas não necessariamente tinha os melhores movimentos, tinha as melhores jogadas para, enfim, criar as situações de gols necessárias para que o Atlético pudesse ganhar os jogos. E eu vi o jogo contra o Novo Horizontino como dois jogos muito claros, né? Um jogo no primeiro tempo, um jogo no segundo tempo, um jogo no primeiro tempo bem menos eficiente, um jogo no segundo tempo bem mais eficiente e o próprio grande destaque da partida, que foi o Bruno Zapelli, ele destacou, né? O Bruno Zapelli ele falou claramente que foi um jogo muito positivo porque a gente conseguiu fazer algo que a gente já tinha destacado contra o Corinthians, que já tinha resultado gol contra o Corinthians, que é o jogo de mais associação, que é o jogo de mais aproximação, que é o jogo de mais troca, que é o jogo de mais encontro. O Atlético, durante boa parte do primeiro tempo, ele teve um time muito distante e eu acho que isso reflete claramente na escalação. Quando a gente tinha Luiz Fernando e Mendonça em campo, a gente optava muito por essas bolas para eles correrem. Quando a gente começou a ter Leozinho, Dudu, Zapelli se aproximando, as coisas funcionaram muito melhor. O Atlético marca dois belos gols, principalmente pelas aproximações de Leozinho e Bruno Zapelli, que foi uma dupla que deu muito certo, porque você traz o Zapelli um pouquinho mais para trás para organizar esse jogo, para ter esse passe de quebra de linha, para ver o jogo de forma mais ampla. Você bota o Leozinho numa faixa central para ele atuar num espaço curto, para ele trazer também essa capacidade de associação. E você ainda tem o Dudu, que eu acho que contribui muito para esse cenário coletivo, então seu time ele fica muito mais condizente a essa característica de jogo, de aproximação, de troca, de associação. Então é mais um sinal que Mendonça e Luiz Fernando entregam menos do que outros jogadores entregam, principalmente para os jogos em casa, quando a gente tem que encontrar espaço contra defesas fechadas, né? Eu trouxe algumas imagens aqui para a gente ver do primeiro tempo, dos erros excessivos no primeiro tempo em bolas longas e tentar entender qual era a estratégia, né? Eu vou botar na tela agora, ó. O Atlético toca a bola na defesa e aqui a gente já vê. Ele tem a opção do passe aqui, mas ele vai optar pela bola longa. A bola longa vai ser mirando o Luiz Fernando, só que aqui você já tem uma desvantagem. Tá um 2 contra 3 contra a defesa do Novo Horizontino. Aqui acho que é Mendonça e Luiz Fernando. O Viveiro está um pouquinho atrás porque veio tentar ganhar essa disputa, mas aí é o ala do Novo Horizontino que acompanha ele, não é esse zagueiro central que vem acompanhar ele. Então fica muito difícil. Até porque você tem uma vantagem física muito clara. Os jogadores do Novo Horizontino, eles são maiores. Então, assim, é um jogo distante, é um jogo pouco conexo, é um jogo pouco fluido. Aí, novamente, saída de bola ali com o Santos participando. A bola vai girar. Chegou no Benavides. O Benavides vai optar a bola longa. E olha quantos jogadores do Novo Horizontino estão no campo de ataque do Atlético. A estratégia não é ruim, mas Mendonça, Luiz Fernando e Viveiros não ganharam tantas bolas. Nesse caso, acho que o Mendonça ele até ganha. E aí você começa a desenvolver a jogada já no campo de ataque. A intenção era essa, sabe? Dessa vez aqui, o Zapelli tenta a bola em profundidade nas costas da defesa. O time do Novo Horizontino faz o corte. Agora vem novamente o Atlético. Vai tentar a bola longa, se eu não me engano, o Benavides. A bola vai sair pela linha de fundo porque o jogador do Atlético não consegue chegar. Mais uma tentativa de bola longa do Arthur. Mendonça, o Viveiros perde a disputa pelo alto. Então, assim, ficou claro no primeiro tempo que esse excesso de bola longa era um jogo ineficiente. Ficou claro que no primeiro tempo esse excesso de tentativa de ligação direta era um jogo que não fazia sentido algum para o Atlético. Então, no final das contas, o que a gente quer mostrar com esse tipo de vídeo, com esse tipo de conteúdo, é que, assim, o primeiro tempo deixou um recado muito claro para o time do Atlético. Se aproxime, se conecte, faça o jogo acontecer de forma mais próxima, porque aí a gente entra numa questão qualitativa, que os jogadores do Atlético têm muita capacidade de fazer esse jogo de aproximação, diferente dos jogadores de basicamente toda a competição. E ainda mais quando você tem um time que, pô, não vou falar que ele optou se fechar o 100% do tempo, mas que tem uma postura um pouquinho mais defensiva que a sua.
faz com que o jogo seja mais coletivo possível, que as individualidades vão falar mais alto. E é exatamente isso que aconteceu. A partir do momento que o jogo ele foi mais coletivo, a individualidade do Zapelli falou mais alta, a individualidade do Leozinho falou mais alta, a individualidade do Viveiros falou mais alta, a individualidade, sabe? Porque você fez com que essa aproximação ela gerasse conexão e ela criasse um caminho pro gol. Então essas individualidades foram potencializadas pelo coletivo porque a gente optou por um jogo mais coletivo. Vamos lá, vamos dar uma olhada agora nos gols do Atlético, porque foram gols muito bonitos dessas construções, né? Ó, a bola chega no Zapelli, o Zapelli encontra o Leozinho. Esse movimento aqui do Viveiros é muito importante porque o Viveiros vai ali fazer o pivô. Só que o Zapelli, ele não para. O Zapelli continua. Aí a gente entra naquela questão, né? Como o jogo de futebol não é um jogo que se joga parado. Muito pelo contrário, é um jogo que se joga em movimento. Então, a partir do momento que, pô, o passe do Leozinho pro Viveiros entrou, o Zapelli, ele já tinha jogada na cabeça dele. Se ia dar certo ou se ia dar errado, aí a gente já não sabia. Mas foi uma jogada que ela foi bem trabalhada e ela foi construída por três pés, né? Por três cabeças. O Viveiros faz o pivô, bota o Zapelli em condição de finalizar na frente do gol do Ayrton. A gente acaba dando uma sorte, gol do Atlético. Olha como o segundo gol lá nasce por uma bola longa que a gente tanto tentou no primeiro tempo do Novo Horizontino, que a gente consegue fazer o corte com o Santos. E esse gol é muito bonito, assim. Você tem primeiro o Santos encontrando o Zapelli, aí Zapelli passa pro Madison, o Madison quebra a linha muito bem. Esse passe do Madison aqui é muito positivo pro Leozinho. O Leozinho vai abrir o jogo com o Benavides. Benavides volta com o Madison. Zapelli dá um... Esse passe de quebra de linha aqui é sacanagem também, né? Porque esse volante nem chega perto de pressionar o Zapelli já quebra a linha. É muito bom tecnicamente. Bola chega no Benavides. Benavides não tenta o cruzamento, tenta a associação. Bom passe pro Leozinho. Leozinho nesse entre-espaço, né? Entre zagueiro e lateral. O que o Leozinho faz? Vira o corpo, acha o Zapelli que tinha iniciado a jogada, tinha pego a bola no pé do Santos, dá o passe pro Viveiros dentro da área. Aí acontece o momento da finalização, primeiro chute travado, segundo chute, o gol acontece. Então, assim, pra mim, o segundo gol é um golaço, cara. É um golaço de pé em pé, é um golaço de aproximação, é um golaço de calma. Não adiantava, pô, a construção toda acontecer, chega no lateral, o Benavides bota uma bola boba na área e o Rafael Donato corta. Então o jogo do Atlético ele precisa ser mais estimulado a isso aí. Eu acho que cada vez que a gente se aproxima, cada vez que a gente troca, cada vez que a gente se conecta, o Atlético dá respostas positivas. Já tinha sido assim contra o Corinthians, é assim agora contra a equipe do Novo Horizontino. O Atlético consegue uma grande vitória e tá muito vivo no campeonato. E tem um ponto que eu acho muito importante, que o Atlético traz perspectiva, né? Já tinham existido algumas vitórias que eram muito aleatórias. Esse tipo de vitória traz perspectiva, esse tipo de vitória mostra que o trabalho vem ganhando movimentos, vem ganhando conexões, vem potencializando individualidade, como é o caso do Zapelli, por exemplo, do Leozinho. O trabalho do técnico Odair Hellmann, ele tem que ser norteado nisso aí, ele tem que ser baseado nisso aí. A partir do momento que for baseado nisso aí, acho que a gente só tem a ganhar. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis, forte abraço. Tchau, tchau.